E hoje eu tenho um convidado muito especial que é o meu vizinho, mas que já é um amigo de longa data. E a gente vai conversar um pouco sobre o curso que ele faz aqui na USP São Carlos, bacharelado em Física. Bom, Pedrinho, se você quiser se apresentar, dizer um pouco da sua história, como você chegou até aqui, fica à vontade, cara. E aí, rapaziada, eu sou o Pedrinho, vizinho aí do Ítalo, tenho 20 anos, fiz aniversário, sei lá, semana passada. Sou de Araraquara, aqui do lado de São Carlos, mas aí eu moro aqui, que é bem mais fácil. O bom aqui da USP de São Carlos é que o campus é no centro, né? Então eu moro, tipo, 3 quadras da USP, então é bem suave, né, de ir a pé. Minha história... Calma, me apresentar? Se É. apresente, vamos lá. Quando que você chegou na USP? Mas se você quiser falar antes Ah, disso, sim. né? Por que você escolheu física? Quem é você? Quem era Aham. você no ensino médio? Esse tipo de coisa. Não, tá. Eu entrei em 2020, né? Tipo, bem no ano que começou a pandemia. Mas acho que isso a gente fala depois. Uhum. E, no ensino médio eu sempre fui, tipo, não nerdão assim, sabe? Tipo, aquele cara que tem meia personalidade, assim, de nerdão. Mas eu sempre fui estudioso, etc. Também tive boas oportunidades também, né? Estudei em escola particular, essas coisas. Então, eu sempre aproveitei, né? Ao máximo a oportunidade que eu tive. Aí, de primeira, assim, na verdade, eu não passei direto na USP. Na USP, eu tinha passado na UFSCar, tá? Fiquei na lista de espera da USP. Mas aí, um dia eu tava almoçando, eu nem tinha esperança, né, de entrar. Recebi um e-mail que, pá, entrei assim na USP. Você já estava E, na UFSCar, então, quando você recebeu o e-mail, né? tipo, eu nem tinha esperança e a aula da USP já tinha começado. Tipo, foi assim, teve a primeira semana, que é a semana de recepção. Aí depois teve a semana do carnaval, que se não me engano foi segunda, terça e quarta. Aí na quinta eu passei, tá ligado? Aí quinta já tava tendo aula. Aí eu liguei lá no IFISC, né? No Instituto de Física. Perguntei, quando que eu posso ir? Aí a mulher falou assim, é importante você vir amanhã que vai ter uma aula que você não pode perder. Aí eu falei, porra? Nossa, era de que disciplina isso aí? Não, pior que não era importante. Era. Era meio que enfatizando pra você já vir logo, tipo isso. Então. Ah, tá. Mas aí eu já tinha arranjado casa, essas coisas, né? Porque eu ia pra UFSCar, né? Eu ia morar com meu irmão no começo, que ele fazia engenharia elétrica na UFSCar. No começo você queria fazer engenharia elétrica? Não, não, ele fazia engenharia Ele elétrica, fazia, então ele tá. já morava lá em São Carlos, né? Sim. Aí eu ia morar com ele, com outro parceiro nosso. Só que daí eu acabei morando 2 semanas só naquela casa, né? Que depois começou a pandemia, né? Mas, tipo, no primeiro dia de aula, eu não sabia nem chegar na faculdade direito. Tipo, eu comecei a andar assim, eu sabia mais ou menos a direção. Aí eu encontrei um velhinho que tava saindo pra caminhar, né? Provavelmente não tinha o que fazer. Aí eu falei, aonde que é a USP? Aí ele falou assim, pô, eu, eu tô indo caminhar mais ou menos pra lá. Você quer que eu te leve? Eu falei, quero. Que Aí, tipo, fofo. eu fui, sei lá, tipo, com meu avô, tá ligado? Uhum. Pra USP. Aí, aí eu entrei, né, sem ele, obviamente, na faculdade. Andei um monte até cheguei no Instituto de Física, que eu já sabia onde era, mais ou menos. Aí eu descobri onde era a minha aula, pá. Era aula de quê? Você lembra? Era direcionamento acadêmico. É tipo uma matéria, tipo, sabe, todo curso tem introdução ao seu curso, tá As ligado? engenharias, sim, Então, sim. vai falar o que você vai aprender, os professores, as áreas de pesquisa, umas coisas assim. Ah, entendi, É entendi. meio nada a ver. Oh, mas antes da gente falar da graduação em si, eu quero entender por que física, cara. Sabendo que você escolheu o USP, você poderia ter escolhido engenharia, poderia ter escolhido arquitetura, poderia ter escolhido computação. Por que física? Cara, eu sempre achei da hora a parte de pesquisa, tipo, acho que minha mãe tem muito parte nisso porque ela era professora na Unesp em Araraquara. Mas, tipo, de coisa muito diferente, né? Ela dava aula de anatomia, pesquisava umas coisas de bioengenharia e tal. Mas, eu achei da hora, né, ela fazer pesquisa e eu gostava muito de física também. Então eu resolvi fazer física por juntar isso, né? O que eu gostava de estudar na escola com
com uma profissão que eu achava da hora também, que era pesquisador. Ah, interessante. Então, meio que você já teve aí um direcionamento familiar, mesmo não sendo o assunto de interesse da tua mãe, no sentido de que ela não tinha contato com aquilo, tu tinha meio que um contato já acadêmico, né? Aham. Então, assim, em questão de, eu creio que de julgamento por fazer física, não teve. Teve aceitação, foi tranquilo. Foi tranquilo. Tipo, é que minha mãe sempre falou que, cara, pesquisador é uma profissão, tipo, lazarenta, sabe? Você só. Tipo, tem um monte de gente que quer te ferrar, sabe, lá no meio, Uhum. um monte de gente sacana, etc. Mas que, cara, ao mesmo tempo é legal. Ela gostava muito de dar aula, essas coisas lá. Então, tipo, é recompensante também, né? E agora, estando aqui na USP, você sente que. Ah, assim, é meio óbvio essa pergunta, né? Você já tá há mais de 2 anos. Você sente que tá no curso certo, que valeu a pena tudo que você passou pra fazer bacharelado em física? Acho que sim. O que eu tô fazendo agora na faculdade, eu tô curtindo bastante. Tipo, a parte lá que eu tô de pesquisa e tal, as pessoas que eu me envolvo, então, com certeza, tá valendo a pena, cara. Ah, e voltando mais um pouquinho lá pro início, né? As poucas semanas que você ficou antes da pandemia. Como é que foi, cara, o período de. Tu não chegou a ter a recepção, né? A primeira semana você não Então. tinha saído o resultado ainda, Aham. mas como foi a questão de estar lá dentro? Tá, você teve um desafio a mais de se enturmar, você perdeu a semana da recepção. Então, como é que Aham. foi esse processo? Mano, tipo, eu sempre fui meio tímido, mais ou menos, né? Aí quando eu cheguei lá, eu tava chegando na sala, eu falei, porra, acho que agora eu tenho que me esforçar um pouco a mais. Aí eu cheguei, tinha uns moleque ali conversando, aí eu fui lá e me apresentei pra eles, tá ligado? Aí um deles falou, depois que acabar a aula, a gente passei ali um pouco pela faculdade pra eu te mostrar as coisas e pá. E aí também tinha outro cara que ele tava na mesma situação que eu, tinha entrado na mesma chamada. E aí, tipo, meio que esse cara que tinha entrado e o cara que tava mostrando as coisas pra gente, começamos a andar junto, sabe? E até hoje a gente anda junto. Só que aí, tipo, passou uns dias, aí a gente foi conhecendo mais gente. Só que, tipo, tem gente que você conhece, depois você para de ver, mas tem gente que você conhece e vira seus amigos, sabe? Até montar o grupo. Então foi muito natural, sabe? Saquei. Mas isso aí foi num período de quantos dias antes de começar a pandemia? Foi, uns 2 semanas. Eu tive 2 semanas, né, de presencial. Aí eu acho que a pandemia estourou no finalzinho de Uhum. fevereiro, né? Tipo, abril já entrou tudo em lockdown aqui no Brasil, a galera geral voltou. Eu voltei pra casa em abril, né? Aham. Eu que sou do Maranhão. E aí depois foi só quase 2 anos depois, né? Quando Então. a gente retornou. Uhum. E aí, vamos falar um pouco aí sobre esse teu período durante a pandemia, o que que você fez, como foi os estudos. Sabemos que física tem muito laboratório, como foi os laboratórios na época aí do EAD. Então. Vamos lá. O EAD eu acho que foi meio varzeado, sabe? Tipo, a USP, assim, tentou dar o máximo pra não ser, Uhum. mas tem coisa que não dá, por exemplo. De laboratório que você estava falando. Era tudo assim, o professor gravava, pegava os resultados e mandava pra gente. Meio que a gente não fazia o experimento, a gente só fazia análise. Então, tipo, muita coisa assim que a gente perdeu, tá ligado? E Saquei. muita coisa também, de cálculo, a gente perdeu bastante coisa, porque, tipo, pandemia, no EAD, a gente podia usar qualquer coisa, sabe, na hora da prova. Mesmo que o professor falasse que não podia. Então, tipo, muita coisa assim de integral, que normalmente as pessoas ficam calculando na mão. No EAD a gente não tá ligando pra isso. Calcula tudo no software, assim, Jogava essas no coisas. OpenAlpha ali No e pronto, Wolfram né? e acabou. Então isso a Saquei. gente perdeu muito. Tipo, sei lá, eu fui aprender de verdade, assim, como resolver integral por partes, umas integrais, assim, mais chatinhas. Esse ano que voltou presencial, que daí a gente tem. Mas que disciplina tu reviu integral? Usa bastante em Eletromag. Ah, tá. Beleza. Já já a gente chega lá. É. Beleza. Mas na época da pandemia também tu aproveitou para exercitar já um pouco de algo que é além da graduação, né? Que já foi começar a monitoria. Então. Por que você decidiu ir para monitoria, ser monitor? O que Então. é monitoria? Então, quando eu tava no segundo ano, terceiro semestre, eu resolvi ser monitor. Monitor é tipo
você vai ficar auxiliando os alunos, você é um aluno que já fez a matéria, e aí você vai auxiliar os alunos que estão fazendo essa matéria. Então, eu estava no segundo ano, peguei uma matéria do primeiro ano, né? Só dá o processo. Uhum. E era álgebra linear e geometria analítica, o nome dessa disciplina. E tipo, eu quis ser monitor, porque eu falei assim, pô, já eu vou querer fazer uma iniciação científica. A gente vai falar depois o que é isso. Uhum. E quando eu for pedir para algum professor para ser meu orientador, eu quero ter alguma coisa que me diferencie dos outros, sabe? Tipo, porque todo mundo até, quando vai pedir IC, o professor não sabe, pô, se é um aluno que só tá falando, se tá falando que é interessado, essas coisas, ou se é algum aluno que já fez alguma coisa, tá ligado? Tem um currículo. Eu já queria ter um diferencial, um histórico, né? Então. Pra não ficar só na palavra, tá legal. E aí por isso que eu escolhi ser monitor. De que disciplina? Álgebra linear e geometria analítica. É geometria analítica, né? GA, né? Que o pessoal fala. Que é meio que o terror ali de bicho. Aquele sustozinho já no começo. Tá. Detalhe. Pra galera da física, Algelin e GA é dado em uma disciplina só, né? Então o porre é mais forte. Então engenharia é separado. Isso. Mas tipo, pior que... quando eu fui monitor, foi muito tranquilo, assim, a disciplina, sabe? O professor, ele era muito coxa, né? Que a gente fala. Um professor, tipo... das provas muito fácil, essas coisas a gente fala que é coxa, né? Ainda mais foi na pandemia, né? Então tem esse agravante aí. Só que, cara, mesmo assim, tipo, quando a gente começa a faculdade, a gente vê que ninguém vai na monitoria. Tipo, sei lá, se a sala tem 100 pessoas, vai umas 5, no máximo, assim, na monitoria. Só que quando eu fui monitor, no EAD ainda, que as pessoas vão menos ainda na monitoria, por algum motivo... Na minha monitoria, muita gente. E é tipo, papo de 20, 30. Muita gente. Mas era gente verdadeiramente desesperada pra conhecimento, pra entender. Então, eu, tipo, uma parte acho que queria aprender, assim. Só que, tipo, eu curtia muito da monitoria. Porque eu não ensinava, sei lá, a matéria, assim, no seu formalismo absurdo que nem na aula. Uhum. Eu chegava lá... e mostrava pros alunos o que eles tinham que saber para passar na prova, sabe? E acho que isso interessava muito eles. Então, tipo, eu ia fazer um exercício que ia estar muito parecido na prova, sabe? Eu ia fazer umas coisas que iam ajudar eles a passar. Não fazer um exercício mega difícil que ninguém vai entender nada, sabe? Aquele monitor... Nossa, o monitor do povão, cara. Então, é isso. Tipo, tinha monitoria que eu não sabia mais o que fazer, já tinha feito as coisas... Aí eu ensinava eles a mexer no Excel pra assim? fazer... É que eles faziam um lab de física, né? Aí eles tinham que fazer as análises, eles não sabiam. Eu ensinava a mexer no Excel, nos outros aplicativos de análise. Então era muito da hora. Só que teve um caso, eu não sei, da última conversa que a gente teve, né? Porque esse aqui é a nossa segunda tentativa de podcast, tá? O primeiro tinha dado errado por culpa minha... Mas, enfim, é o que acontece. A gente tinha conversado sobre, se não me falha a memória, do caso lá da menina que você tentou de fazer tudo pra ela da monitoria e parece que ela não queria passar alguma coisa assim. Como é que é essa história? Então, é que é basicamente assim. Tava num estágio muito avançado na matéria. Era uma das últimas matérias que a gente ia aprender. E essa menina, ela ia fazer a REC, a recuperação. Só que, como eu falei, esse professor era muito coxa. Então, ele deu a P1, a sub da P1, que é tipo uma prova que você substitui a P1 e fica a nota maior. Deu a P2, sub da P2, P3, sub da P3, sub... REC... Peraí, calma aí. O que é sub, antes disso? Então, vamos supor que eu fiz uma prova, eu fiz a P1 e tirei 5. Uhum. Aí esse professor, ele deu uma sub da P1. Aí eu fui lá e fiz a sub e tirei 7. Aí a minha nota não vai ficar 5, vai ficar 7. É uma substitutiva que é optativa que é optativa. do professor. Uhum. Mas vamos supor que eu fiz essa sub e tirei 4. Aí vai ficar a maior nota, vai ficar o 5, sabe? A sub do bem, né? Sub do bem, que a gente fala. Por isso que esse professor era muito coxa, né? Uhum. Então, tadinho. Olha, a gente fala assim, coxa, pelo menos pra mim, né?
quando eu falo coxa, não é com o sentido de denegrir, de prejudicar. É. Não, na verdade a gente ama, eu amo, porque, cara, tudo que eu quero é evitar sofrimento, né? Sim. Então tenha isso em mente quando a gente tá falando, é um elogio, Era cara. fácil de passar na matéria, mas não tô falando Uhum, que a aula dele era ruim. uhum. Mas, então, teve, tipo, um monte de oportunidade. Aí a menina não passou na REC e foi fazer a sub da REC. E isso eu acho que eu nunca vi Nunca na minha graduação, isso, né? isso não existe, isso não existe. Ninguém faz isso. Aham. E aí o professor falou assim, ô Pedro, fala com essa menina, vê se ela quer fazer uma monitoria ali com você e tenta explicar as coisas, né, pra ela. Aí beleza. Mandei um e-mail, ela quis. E aí conversando com ela, tipo, ela tinha entrado atrasado, papo de tipo um mês assim, depois de começar a aula, ela perdeu um monte de coisa. Mas aí, beleza, assim, tipo, era final de semestre, dá tempo assim de se recuperar. Uhum. Só que daí eu tava tentando ensinar uma coisa muito complicada pra ela. Não é muito complicado, mas é complicadinho. Que chama autovalor e autovetor. E um dos passos pra você resolver qualquer exercício de autovalor e autovetor é você saber multiplicar duas matrizes. E ela não sabia multiplicar matriz. Então, tipo, como que eu ensino uma pessoa a achar os autovalores e autovetores se ela não sabe multiplicar uma matriz? É tipo eu ensinar logaritmo pra alguém que não sabe multiplicar, sabe? Então, essa aí foi a única parte delicada, assim, que eu fiquei em choque, assim. Mas a história que nós queremos saber, ela passou? Passou, colando muito. Tipo, Passou, mano. passou. Sinceramente, no EAD a pergunta é quem não fez nada assim? É verdade. Tipo, eu não culpo ela. Mas é que tava muito descarado, sabe? Tipo, você ia na prova dela, era tipo, umas questões mega absurdamente difíceis, aí ela acertou. Aí, tipo, uma questão mais ou menos, aí ela errou, tá ligado? Ah, Mas, tenso. bom, Bom, passou. e essa foi a tua maior experiência antes de ir para IC, né? Foi o que você mais fez, assim, além da graduação. É. Eu tenho uma dúvida agora, assim, genuína, mas eu acho que a galera que faz, que é do IFISC, eles não tem muito contato com extracurricular, ou tem? O IFISC possui departamento de extracurriculares, coisas assim do tipo, que é Você algo bem fala, forte, né? tipo, Extracurricular, por exemplo, nas engenharias, né? A gente tem extracurricular de corrida e tem o aham. Baja, tem o Tupã, que é de carro elétrico. Extracurricular são atividades que você faz além da graduação com um objetivo competitivo, com o objetivo de criar algo. Tem o CMA que produz drones, esse tipo de coisa, entende? Mas são todos assim, o que eu vejo. Ou é do ICMC, o ICMC tem algo mais voltado assim para computação, né? O Instituto de Ciências e Matemáticas é algo mais voltado assim para a questão de codar. Então a gente tem extra de hacking, tem extra de jogos. O IFISC tem extracurricular? Você sabe? Cara, eu lembro que tinha tipo um negócio chamado Empresa Júnior. Não, mas isso é da produção, né? Não? A Não, ESC Júnior? não. Eu não lembro qual que é o nome da Empresa Júnior. Tá. Só que eu sei que eu cheguei a me inscrever no processo seletivo para que eu não sabia o que eles faziam, né? Aham. Mas aí eu descobri que a dona desse... Quer dizer, meio que a presidente aí dessa Empresa Júnior era a mina de Araraquara que não gostava muito de mim. Aí eu nem... É umas treta, Ah, assim. tá. Araraquara, né? Cidade miserável. Aí eu desisti, né? Tá. Então eu não faço ideia do que eles fazem e eu não sei mais se existe. Eu sei que essa menina largou a faculdade também, não sei. Ah. Eu, inclusive, vou aproveitar para perguntar para outros colegas que eu tenho do IFISC, que é uma dúvida genuína minha. Eu acho que, assim, eles são um pouco mais distantes, sabe? Aham. Ah, mas tem gente, por exemplo. Você não precisa ser da engenharia para participar do projeto do Ah, foguete, sabe? Tem isso, gente da minha sim. sala que tá no projeto lá do Topos, do foguete. Aham. Mas eu acho que, tipo, de extracurricular, eu sei que tem, tipo, um clube lá de astronomia, mas é umas coisas mais, tipo, não é um projeto profissional, assim, É sabe? mais pra É um hobby. negócio mais hobby, tá ligado? Ah, entendi. Eu creio que a galera do IFISC, do IQISC, eles ficam mais voltados para a área de pesquisa mesmo. Então, Aham. eu acho que assim, se a gente fosse pegar densidade de alunos por IC, Uhum. eu creio que seria maior, né, para a galera do IQISC e do IFISC. E aí, densidade de extracurricular por aluno, aí seria Aham. maior na ESC e no ICMC, mais ou Uhum. menos isso. Por questão de preferência, né, de gosto do que a pessoa mais se compara. Mas agora a gente vai parar num ponto aí que você domina, que é o projeto de iniciação científica.
Conte o que que você faz, por que você resolveu fazer. Bora Então, lá. tipo, ó, nessas 2 primeiras semanas que eu entrei na faculdade, eu tive uma palestra. Toda sexta a gente tinha uma matéria que era só você ver uma palestra. E aí, eu acho que foi a última palestra que eu vi, na segunda semana, antes de começar a pandemia, foi com uma moça que chamava Patrícia. E ela contou um monte de coisa que eu não entendi nada, mas eu achei louco. E aí passou um tempão, pandemia e tal. Aí eu fui fazer matrícula no terceiro semestre. Eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, ó, vamos fazer lab de física, era lab de física 3. Vamos fazer com essa Patrícia, era aquela mulher lá que deu a palestra pra gente quando a gente entrou. Aí eu falei, pode ser. Aí eu comecei a ter aula com ela de lab de física e ela é muito gente fina, sabe? Tipo, ela é muito atenciosa, a aula dela é muito boa, ela é muito competente, pá. Topzera. Ela é ótima. Aí, falei, pô, acho que eu quero fazer uma IC com ela, fazer uma iniciação científica com ela. Aí eu fui pesquisar o que ela fazia, né? Qual que era a área dela. E eu não entendi nada de novo, né? Porque, tipo, é umas coisas muito complicadas, sabe? Pera, na Na época, época, tava muito à frente, porque você não tinha muito à tido frente. aula e nem Eu tava no contato. terceiro semestre. Ah, Tipo, no curso de física, você só começa a ver alguma coisa que vai te dar um suporte, assim, na sua iniciação científica, na sua pesquisa, no quinto semestre, pelo menos. E aí uhum. que você vai começar a ver um pouco que a gente tem física moderna, e aí começa a ajudar um pouco, sabe? Ah, Porque até então, tudo que eu aprendi, assim, na iniciação era por fora, sabe? Eu tinha que aprender. Mas vamos lá. Aí eu encontrei essa professora, aí marquei uma reunião com ela. Aí, como foi? Ela é muito, muito da hora, e ela foi me explicando todas as coisas que ela fazia e tal. E aí ela ofereceu 2 projetos que ela tinha em mente, assim. E aí eu escolhi qual que eu achei mais legal. E aí a gente continuou conversando, pá, a gente pediu bolsa e tal. Muito legal, mas por enquanto só no IAD, né? Não tinha começado. Aí lá pra outubro ou novembro de 2021, eu comecei a ir no laboratório uma vez por semana. Só pra passar assim um tempo lá e me acostumar com as coisas, ver como que é, né? Porque a minha IC, ela é experimental. Na física, pessoal da física, é muito diferente o pessoal que é teórico do pessoal que é experimental, sabe? Dá pra você descobrir que uma pessoa essa é teórica ou experimental só olhando assim, tipo. Sei uhum. lá, como eu sou experimental, vou falar isso, né? Mas você olha pra um cara teórico, ele é assim, todo corcundão, assim, meio esquisitão. E aí. Mais estilo CDF, você fala, Mas você mais. deve. E Ah, daí, por exemplo, o cara que é experimental, ele vai estudar um efeito que você consegue ver e pá, uma coisa assim. O cara teórico vai estudar a topologia do complexo, não sei o que, sabe? É umas ah, coisas bem mais abstratas que os caras estudam, aham. sabe? Então, tem que ter É, fé pra. e aí, ó, é importante esse ponto, muita gente não sabe sobre isso, mas tu já tinha uma noção bem clara de que tu não era do tipo teórico, né? Então me pergunto, se aqui o campus de São Carlos, o IFISC, fosse completamente assim, essa física teórica, tu estaria tão satisfeito como tá hoje? Cara, eu acho que não. Tipo, é que os teóricos hoje em dia, eles mexem muito com programação, que é um negócio que eu até gosto. Uhum. Só que primeiro que eles usam uma linguagem de programação que eu odeio, que chama Fortran. Fortran. Odeio essa linguagem. E segundo que, cara, eu gosto de. Eu gosto de fazer alguma coisa que eu sei, assim. Tá pegando, Que tá é, que eu tô sentindo. pegando. Exatamente. Tá. Então eu não sei se ia me dar muito bem. E também, tipo, o Instituto de Física, ele é muito forte nessa parte experimental. O aqui de São Carlos, sabe? Tem uma parte teórica, mas eu acho que aqui o que é mais forte é experimental. Tipo, tem uma parte dessa aí que eu tô de atômica, que é só experimental. Tem uma de ressonância magnética, que também que é forte. De biofotônica, que também traz mais grana, eu acho. Mais grana no sentido de que é o que consome mais da verba que vai pro IFISC, né? É isso, né? Não, eu não sei se é o que consome mais,
mas às vezes é o que traz mais investimento, tá ligado? Ah, investimento privado, por exemplo. Tem muita... tipo... eu sei que tem muita universidade de fora que quer fazer parceria, coisa assim, sabe? Ah, legal. Tá, da hora. Agora, será se eu abro aqui os arquivos pra tu falar especificamente do que tu faz na graduação? Pode Pra tu ser, dar uma dar uma explicadinha beleza. rápido. Aí a galera que tá acompanhando aqui o pod, provavelmente eles não vão ver, mas eu vou colocar na edição, fazer questão de colocar na edição as imagens. E aí eu vou estender aqui. Tá aparecendo aí? Tô vendo. Tá. Agora... E eu tenho que ver... E pior é que... Você perdeu a tela, né? Como eu estendi, foi pra... As imagens que eu tinha separado foram pra outro local. Então eu vou duplicar. Essa ao vivo é assim mesmo, né? Voltou pra cá. Tá duplicado aí, né? Tá. E aí eu vou abrir agora. Beleza, então tá aparecendo, você tá vendo? Tô vendo. Enquanto isso, o programa continua gravando aqui, a gente segue. Então, sinta-se... Enquanto você vai abrindo, eu vou falando. Basicamente, o que eu estudo chama condensado de Bose-Einstein. O que é isso? Esse condensado é tipo um estado da matéria, tipo sólido, líquido ou gasoso. Só que esse condensado, primeiro que ele só acontece em bósons. Bósons são partículas que têm spin inteiro. Isso você pode diferenciar. É um bóson ou não é um bóson? Tipo, tem algumas que são bósons, tem algumas que não são. Isso não é importante. Certo. Mas o importante é que é o estado de menor energia da matéria. Então é o que tem a menor temperatura possível. Então, lembra, tipo, quando a gente está na escola, a gente aprende que tem a temperatura em graus Celsius, só que tem um limite da temperatura, né? Tem aquela escala Kelvin, que é a escala absoluta, e aí o limite é aquele zero absoluto. Só que é fisicamente impossível chegar nesse zero absoluto. Então, só que a gente chega muito, muito perto. A gente chega em, tipo, 0,0000000 alguma coisa. E quando ele atinge essa temperatura, ele não fica sólido, né? Ele atinge aí um estado tipo, a gente chega nessa temperatura com o nosso elemento lá em gás. É um gás, não é um sólido. E aí, tipo, quando ele chega nessa temperatura, ele deixa de ser um gás e vira esse condensado de Bose-Einstein, que tem algumas propriedades. Por exemplo, um condensado de Bose-Einstein, ele é um superfluido. Ele tem superfluidez, né? O que é isso? Por exemplo, se eu pego esse copo de água e eu giro ele assim, ó, ele faz tipo um redemoinho, assim, né? Se essa água fosse uma água de Bose-Einstein, se ela fosse uma água condensada, eu ia girar e ela ia ficar parada. Ela não ia se mexer. Mas aí, se eu girasse ela com uma certa velocidade, do nada ia aparecer um furo. É o que a gente chama de vórtice. Aí se eu girasse com o dobro dessa velocidade, ia aparecer 2 furos. O triplo, 3 furos, entendeu? Tem, tipo, essa propriedade aí de superfluidez. Mas o que é o meu projeto? O meu projeto, em si, é a gente estudar a temperatura em que o nosso gás deixa de ser um gás e vira esse condensado. Então, a gente tem essa temperatura que ele deixa de ser um gás e vira um condensado. Mas, os átomos, eles interagem entre si. E esses efeitos de interação, eles podem fazer essa temperatura crítica, né, que a gente fala, que ele deixa de ser um gás e vira um condensado, diminuir. Então fica mais difícil de chegar nesse estado de condensado. Entendeu? Certo. Então, ó, tipo, vocês estão vendo aí na foto. Tem a primeira nuvenzinha, a primeira foto ali na esquerda, que é só gás. A segunda, a foto do meio, que é só gás e um pouquinho de condensado. E a terceira foto, que é muito, muito condensado. O que a cor indica? A cor indica o quão frio tá o negócio. Então, o vermelho é muito, muito frio. Mas agora aqui eu tenho uma dúvida de física clássica. Desculpa, mas é que eu não consigo entender. O que acontece na prática? Tem uma partícula, né? Um átomo que é isolado.
esse átomo, ele tem alguma interação com o laser, né? Já já a gente vai Isso. mostrar aqui as imagens. Aham. Mas laser é basicamente um canhão de fótons. Então eu Sim. tô jogando fótons no átomo. Aham. Isso não era para energizar ele? Na verdade, não era para aquecer ele? Então, como é que ele acaba perdendo calor? Qual é a explicação física para isso? É. Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem um laser que ele vai bater no nosso átomo. E aí o nosso átomo vai absorver esse fóton, né? Que o laser são vários fótons. Vai Sim. absorver o fóton e ele vai sair do estado fundamental que ele tá e vai para um estado excitado, um estado de maior energia. Aham. Mas ele vai ficar muito pouco tempo nesse estado de maior energia. Então ele vai pegar esse fóton que ele absorveu e vai jogar fora. Certo. Então, tipo, ele vai absorver um fóton, ir para o estado excitado e jogar o fóton fora. Tá. Só que ele vai absorver sempre o fóton em uma mesma direção, e a direção com que ele joga o fóton é 100% aleatória. Ok. Então, na média, nessa dele absorver e jogar, meio que ele vai desacelerando, sabe? Tipo, na média, ele desacelera. Uhum. Então, ele perde energia cinética, né? Que é Que é a temperatura, né? temperatura, né? Que é a própria temperatura. E assim ele fica mais frio. Que louco. Então, Cara, como é que a galera consegue descobrir isso? Nossa, será que se foi assim, completamente experimental? Um comportamento estranho, a pessoa foi lá, vou jogar um laser aqui. A primeira vez não foi proposital, né? aham. Eu tenho É, certeza. não, então, acho que na verdade ele foi descoberto teoricamente, né? Antes de ir pro laboratório. Ah, Porque, tá. tipo, acho que pra conseguir o que a gente tem hoje, tem equipamentos muito, muito mais sofisticados, né? Uhum. Então, acho que primeiro. Eu não sei ao certo, mas eu acredito que foi descoberto primeiro teoricamente, né? Tá. Mas vamos voltar aqui para as figurinhas, então. Você tava falando sobre a questão da temperatura. Isso. Beleza. Aí, sei lá, a gente consegue ver isso como um gráfico, né? De forma gráfica, embaixo, né? Que a gente vê que na primeira curva a gente tem uma curva que não tem esse chapéu, né? Que a gente olha, O pico, né? esse picozinho. Uhum. Então a gente fala que é só uma nuvem térmica, né? Não tem nenhum átomo que está condensado. Aí na do meio já tem um pico pequenininho, né? Então já tem uma parte que está condensada. E na terceira tem um chapéuzão bem grande, uma parábola invertida, que tem, quer dizer que são bastante átomos condensados, né? Então, bom, basicamente, essa é a minha iniciação científica, tipo, descobrir esse desvio por causa da interação. Mas, até agora, eu só trabalhei com um tipo de átomo, que é o sódio. E o meu projeto em si é trabalhar com o sódio e o potássio junto. É saber quais são os efeitos de interação entre eles e ver como isso afeta nessa temperatura, né? Isso a gente ainda não conseguiu ver, porque alguns problemas no laboratório, que a gente não está trabalhando com potássio agora. Mas, bom, isso com o sódio já foi feito, né? Com o potássio ia ser alguma coisa inédita, né? Então, Ah. Não, é espera bem... aí. Seria inédito aqui em São Carlos, né? Não. Ah, no mundo mesmo, então. Tipo, ninguém sabe ao certo Ah, tá. É como... porque a gente tava conversando ontem, você falou que tem chance de ir lá pra Florença, né? Lá na Itália. É. Mas lá não é potássio, Não, é tá. rubídio. Tá. Então, é o seguinte. Existe aí uma possibilidade, a gente vai pedir uma bolsa aí pra ir. Ah, não sei se pode falar sobre isso, é Não, tranquilo? pode falar. Ah, tá, beleza, beleza. É que eu não sei se vai dar certo, né? Só tô O cara fala agora pra todo mundo e Foi não mal. dá certo. E não dá certo, Foi né? mal, não, mas é que eu já tô levando em consideração que vai dar certo, cara. O cara já tá zicando. Não tô zicando, eu tô profetizando, enfim. Então. Tipo, várias pessoas trabalham com mais de um tipo de átomo junto. Inclusive nesse lugar da Itália. Uhum. E aí eu gostaria de ir pra lá pra tirar os dados que a gente não tá conseguindo tirar agora aqui no Brasil. Mas, tipo, lá eles conseguem tirar os dados que eu preciso, mas até hoje eles não tiraram, sabe? Por interesse deles. Aham. Não era do interesse. Mas é algo que ninguém nunca fez, assim. Ninguém nunca viu como que vai ser a curva da interação, a curva da temperatura crítica com essas duas espécies, sabe? Não muda muito o tipo de átomo, não muda muito o átomo, né? Desde que seja um bóson. Uhum. Mas é algo que ninguém nunca fez, sabe? Você acabou de falar bóson, veio na minha cabeça o famoso bóson de Higgs. É o mesmo processo para ter o choque,
Você manja do É que eu, LHC? que eu, na verdade, eu não manjo nada de que é um bóson de Higgs. Mas é que eu falo de bóson, é que eu falei. A matéria é dividida entre bósons e férmions. Os bósons são esses com spin inteiro e os férmions com spin meio. Ah, São tá. só dois tipos, assim, que sua partícula pode ser um bóson ou um férmion. Não sei. Ah, Bóson de saquei, Higgs. saquei. Bom, beleza, e vamos voltar agora então um pouco mais para a área da graduação. Você quer falar mais do seu projeto? Ah, lembrei, foi mal, foi mal. Hum, Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é assim, você tá falando um monte de coisa aí teórica, mas para que serve, né? Aonde você quer chegar com isso? Então, Sei lá, vamos pensar assim, um trabalhador médio que contribui com a universidade, via ICMS, para que isso? E aí a gente chegou a conversar da última vez, né? Que aham. pesquisa vai muito além do fim próprio em si, mas se ramifica. Então, se você quiser comentar sobre. Então, na verdade, eu perguntei isso para um aluno de doutorado outro dia, lá do meu laboratório. E aí ele ficou tipo, eu não sei se eu sei te responder, boa pergunta. Aí a gente foi pesquisar. A Ah, gente foi pesquisar para que o que a gente estudava serve. E aí, na verdade, os condensados de Bose-Einstein e o estudo de átomos frios é um jeito que a gente tem de observar efeitos quânticos de forma macroscópica. Então, tipo, a gente consegue ver a nuvem de átomos. A gente vê no laboratório uma bolinha amarela lá, os átomos de sódio. Então, tipo, a gente consegue ver os efeitos quânticos de uma forma que nenhum outro laboratório consegue, sabe? legal, legal. E mas também tem outras aplicações que, tipo, não são diretas, mas eu sei que acho que na transmissão de informação quântica, umas coisas de qubit, tá envolvido também esse estudo aí de átomos frios. Como se tratando de pesquisa científica, é um escopo muito recente, né? Aham. Então, sei lá, possui aplicabilidade nem se sabe aonde possui Tipo, tecnicamente, ninguém né? sabe. E só o fato da gente estudar, da gente querer desenvolver essa área, a gente já desenvolve muitas outras, por exemplo. A gente usa muito laser, a gente usa muito aprisionamento de átomo. Então, tipo, esses estudos que a gente desenvolve sobre isso, com certeza no futuro vão ajudar algum outro projeto, sei lá, de saúde, de tecnologia. Exatamente, era aquilo que eu tava te falando na última vez que a gente tentou conversar, né? Muitos falam que, investindo tantos milhões nisso, pra quê? Uhum, Mas a pesquisa, ela não tem um fim em si próprio. Então você pensa, nossa, eu tô investindo em tecnologia para gerar telescópios mais potentes. Telescópios, olha, para gerar lasers mais potentes, aham, para gerar, quem sabe, um processo computacional para analisar, para fazer simulação desses átomos de uma maneira mais otimizada, e isso pode ser reutilizado em outras áreas da vida humana, né? aham. Então é isso, a faculdade, a universidade de maneira geral fomenta a pesquisa, não porque ela quer chegar num objetivo próprio ali, pronto, não, mas sim, tem todo um caminho que varia, sabe? Aham. É isso. Tipo, sei lá, toda pesquisa, assim, de física, se você pegar antigamente, pô, o cara tá pesquisando uma coisa teórica nada a ver. Tipo, sei lá, Uhum. o que, que o Max Planck tava pesquisando não ia mudar nada na época. Só que, cara, hoje, se não fosse as descobertas, assim, de mecânica quântica, por exemplo, a lâmpada LED, acho que não ia existir. Um monte de coisa que a gente faz hoje em dia, não ia ser a mesma coisa, sabe? O micro-ondas não ia O existir. micro-ondas não ia Você existir. sabe, né, da história do micro-ondas? Foi um completo acidente. Ah, Eu, eu não sei o nome do cientista que estava trabalhando com campos eletromagnéticos, né? Mas ele estava ali com um sistemazinho isolado e ele acabou deixando uma barra de chocolate próxima. E aí ele saiu. Quando ele voltou, e ele deixou o campo elétrico ligado, né? E quando ele voltou, ele viu que aquela barra ela havia se derretido, né? E foi uhum. que ele pensou, nossa, e se eu pegar e começar a interagir com certos alimentos, com certos materiais, campo elétrico que dá. E pronto, gerou aí um Aham. micro-ondas que, tipo, salva a vida do Todo universitário, mundo né? usa. Nossa, pois é. E agora, então, você quer falar mais alguma coisa, algum assunto relacionado à tua IC? Porque eu tô louco pra voltar no tópico da graduação. Eu acho que eu podia falar do pessoal lá. Ah, Cara, sim. eu curto muito o meu laboratório, porque
ir no laboratório, essas coisas. Porque tem uma rapaziada que é de fora, né? Tem uns peruanos lá no meu laboratório. Então tem maior troca, assim, cultural, sabe? A gente aprende um monte de coisa, eles aprendem um monte de coisa do Brasil, eu curto demais. O que você aprendeu do Peru? Ah, Eu sei que o teu espanhol tá afinado, né? Tu tinha postado ali no Stories, agradecendo pelo aniversário, alguma coisa assim. quando foi meu aniversário, eu saí pra almoçar com os peruanos. Inclusive naquele dia, muito foda. Ah. Eu tava no laboratório com eles, aí do nada, o cara faz doutorado recebeu uma mensagem lá. Workshop não. Coffee break. Tava tendo um workshop no Instituto de Física, e ia ter um coffee break, que é tipo um café ali com um monte de comida ali pra quem tá participando. Aí a gente foi lá, meio de fininho, entrou no meio, começou a ouvir que os caras estavam falando ali, tinha um gringo falando. Ouvimos 5 minutos lá que eles estavam falando. Depois fomos tipo uma cozinha lá, cheia de pão de queijo, bolo. Nossa, arregaçamos. É tipo essa resenha, assim, sabe? É muito da hora. Mas o que eu aprendi sobre o Peru... Mano... eu acho que o jeito deles é diferente do jeito brasileiro. Tipo, tem umas partes que eles são mais sérios que a gente, tipo... Eu não sei falar, é diferente o jeito que eles Convívio pensam. social. Ah, afinal, é alguém de outro país, né? Bom, não sei explicar agora. Acho que só conversando com eles pra saber, Pra sabe? saber. Eu pergunto assim porque, essencialmente, eu nunca convivi com alguém de outra língua. Uhum. Então, a gente pensa, o Brasil é gigantesco na América do Sul, mas existe uma boa população lá fora, do lado, né, vizinhos, que tem uma cultura completamente diferente. Aham. E eu tenho uma dúvida, que eu quero que você me responda, Ah, que é biomol, física computacional e bacharelado em física. aham. Tem também ciências exatas, bacharelado em ciências exatas, Não, que é em convênio com o ICMC e com o IQISC, né? As ciências exatas é licenciatura. Licenciatura. Então são os 3 grandes bacharelados pelo IFISC. Aham. Biomol, Fiscomp e FIS. Tá. Em comparação com as outras, por que você não escolheu as outras? É isso. Então, tipo, vamos lá. A Biomol, ela é mais pro pessoal que quer usar umas coisas de física na área de saúde. Tipo, é muito forte lá em São Carlos. Uhum. Mas eu nunca quis, nunca gostei de. Eu sempre odiei. Não odiei. Nunca gostei de biologia. E então eu nunca me interessei por prestar essa biomol aí, nunca nem quis saber. A Fiscomp é um curso muito da hora. Tipo, é um curso que hoje em dia ele é muito bom se você quer ir pra uma parte mais teórica, porque a parte teórica hoje em dia é muita programação. E também é bom se você quiser trabalhar em empresa, assim, tipo, de TI, coisa assim, também serve. Ela muito da hora esse curso. Tá. Mas eu não conhecia na época, não quis também. Mas espera, se tu conhecesse na época, tu escolheria a Fiscomp? Então, acho que não também. Porque, pô, eu sempre quis física, sabe? Eu nunca, tipo, eu não queria algo diretamente com computação, sabe? Eu queria física Pura, né? pura, Pura e sabe? aplicada, né? Pura e aplicada, não algo que desviasse um pouquinho, sabe? Entendi. Mas, tipo, é um negócio que, se eu tivesse escolhido Fiscomp ao invés de física, eu não acho que eu teria largado. Eu não acho que eu teria ficado triste nem nada. Porque é um curso da hora Entendi. também. Eu creio que o curso de Fiscomp ele tem muita pegada, assim, tem muita simpatia pelo mercado de trabalho por conta das possibilidades que a programação dá, né? Eu creio que Fiscomp não vai ficar preso só a linguagem lá. Fortran. Não vai ficar presa só no Fortran, né? Por favor. Ah, não. Então. Não, mas isso que eu falo de teórico que só usa Fortran, também não é assim. Por exemplo, agora, no estágio que eu tô da minha iniciação científica, eu não tô tirando dado, eu não tô no laboratório. Tipo, eu vou no laboratório toda semana, mas eu não tô trabalhando lá na minha iniciação. Porque agora o que eu tenho que fazer nela é fazer uma simulação numérica. Eu tenho que fazer uma coisa teórica, né? Na minha IC agora. E aí eu não tô usando Fortran, eu tô usando uma linguagem moderna
e muito foda que chama MATLAB. Ah, eu achei que você ia falar Python. Não, então, eu gosto do Python também. Mas é que minha orientadora tinha uns códigos já de MATLAB que eu me adiantar nessa parte. Ah, No ótimo, MATLAB. É ótimo. parecido com Python. E é muito melhor que Story Fortran. Tá, voltando agora pro curso ainda mais, vamos falar sobre as disciplinas. Vamos Verdade. lá, se você, vamos começar falando das boas, né? Vamos lá, se você quer separar algumas disciplinas aí, digamos, disciplinas que você acha essencialmente fácil e disciplina que você acha muito enriquecedora em questão de conteúdo. Eu queria que você separasse essas duas. Cara, fácil. Eu tive fáceis, tive disciplinas muito fáceis, mas que eu acho que era por causa do professor. E, Hum, mas, tipo, também não era algo que me acrescentava muito. Por exemplo, eu tive química, que era química geral, no segundo semestre. uhum. Muito nada a ver Tranquila, e era né? mais fácil que o ensino médio, sabe? Sim, sim. Tipo, não me acrescentou quase nada a matéria. Mas uma que acrescentou muito, eu tive semestre passado, que foi física moderna. E além de ser, tipo, uma disciplina que é tipo, vamos falar, o ápice do curso de física é ver a disciplina mecânica quântica. Mas antes de você ver mecânica quântica, você vê física moderna. Que basicamente você vai se familiarizar com os termos, com o que você está vendo, só que de uma forma não muito matemática, sabe? Uma forma mais qualitativa. Então eu Uhum. achei muito foda. E além de que eu tive com um professor, que ele foi orientador da minha orientadora, e é tipo o pesquisador mais foda, assim, do Instituto de Física. E, cara, eu acho que deve ser o físico mais influente, assim, do Brasil. Tenho quase certeza que é. E é um cara que chama Vanderlei Banhato. Salve, Banhato. Salve, salve. O cara é muito. O cara é foda. O rei das pizzaiadas É, aí. ele comprou pizza pra gente. Ele já. Bom, não vou falar que ele pagou, senão todo mundo vai querer fazer isso com ele, essas coisas. Mas já pagou bastante coisa pra gente. E a aula desse cara é muito boa, então, sem sombra de dúvidas aí, acho que foi moderna a que mais acrescentou. Eu fiz uma também, que com certeza depois você vai falar de disciplina mais difícil. Aham. E acho que, cara, essa foi a mais difícil que eu fiz, com a prova mais difícil, e que por algum motivo divino eu fui muito bem. Não fui muito bem na prova, mas minha média ficou muito boa. Não sei o porquê, mas se chama Mecânica Clássica Avançada. É uma optativa. Vamos dar um contexto aqui. Na escola, a gente trabalha com a mecânica newtoniana, o F igual a ma. Uhum. Aí, quando a gente vai para a faculdade, primeiro a gente vê só F igual a ma, os primeiros anos, mas depois a gente tem uma disciplina que chama mecânica clássica. E aí a gente vai parar de usar esse F igual a ma e vai começar a usar um negócio que chama formalismo lagrangiano, que ao invés de você descrever o seu sistema com a força, você vai escrever com um negócio que chama lagrangiano. E aí depois você vê um negócio mais avançado ainda, que é o formalismo hamiltoniano. Ao invés de você usar o lagrangiano, você usa o hamiltoniano. Tipo, ele é mais complicado, só que ele é mais útil. Tipo, por exemplo, é umas coisas tipo, se você sabe o hamiltoniano, você sabe a posição e a velocidade da partícula, você consegue prever ela lá atrás, sabe? É Uhum. umas coisas loucas que vão ajudar mais pra frente. Mas o que foi muito da hora dessa disciplina é que teve um trabalho final, e o nosso trabalho final do meu grupo foi é, teoria de campos relativísticos. Tipo, no curso de física, não é obrigatório nenhum curso de relatividade, a gente vê bem pouco, e eu não peguei, não vou pegar a optativa de relatividade. Você tem medo? É difícil? Por quê? Tipo, é difícil e não vai acrescentar nada, assim, sabe, Ah. na minha linha de pesquisa nem nada. Uhum. Então, eu optei por não pegar. Mas, tipo, eu tive um pouco de contato, assim, em física 4, bem pouco, assim, moderna, em física moderna, mas aí eu fui fazer esse trabalho. Tipo, não é uma coisa que eu me interesso, assim, pra continuar, fazer um monte de coisa, só que não deixa de ser muito da hora, tá ligado? Bom, já vou tocar num assunto Uhum. aqui, que muita gente vai pro curso de física e fala assim, caralho,
vou estudar relatividade, vou estudar essas coisas que deve ser muito zica. Só que, tipo, o curso de física, ele é 99% não para relatividade, mas para quântica, para o mundo quântico. Porque a relatividade, na verdade, tipo, tem muita coisa para estudar. Só que até um professor, né, é o professor assim que mais manja assim de relatividade do instituto, já falou que não é uma coisa que hoje em dia você vai descobrir algo que vai revolucionar o mundo. Hoje em Tá. dia tá numa coisa bem mais viajada, bem mais complexa, sabe? Essas coisas de Hum. relatividade. É mais matemática do que física, assim, do que efeitos físicos que você vai ver, né? Eu imagino que os olhos da academia tá mais voltada para quântica por conta da Com computação certeza. quântica, né? Aham. Dos novos resultados que ele pode trazer para a interpretação do universo. Então tem um arcabouço bem maior, digamos Uhum. assim. Eu acho. O pessoal não dá muita bola, pelo menos aqui no IFSC. Acho que na USP em São Paulo dá um pouco mais, né? Uhum. Mas pra essa parte aí de astronomia, de relatividade, que não é algo. É algo importante, sim, mas não é algo que traz muito resultado, né? Diferente essa parte de atômica, de bio, que traz, tipo, tem muita publicação, muito resultado Prático, importante, né? né? Prático. É mais diferente, é meio diferente, né? Ah, Mas vamos, legal. continuando. Aí eu fiz esse trabalho e aí eu tive contato, né, de como que ia ser essas disciplinas de relatividade. E é muito difícil, mas também é muito da hora. Por exemplo, na conclusão final do nosso trabalho, a gente chegou que, no fundo, campo elétrico e campo magnético são a mesma coisa. Eles estão. Um implica o outro. Uhum. Então, vamos dar um contexto aqui. A gente tem que saber um pouco sobre o que é referencial. Por exemplo, no meu referencial, eu sempre estou parado e as coisas estão se movendo. Mesmo se eu tô andando, eu vou estar parado e as coisas vão estar se mexendo em relação a mim. Sim. Esse é o meu referencial. Então, é aquele negócio lá do exemplo que provavelmente todo mundo já viu, do trem passando e alguém jogando uma maçã para cima. A pessoa que está no trem vai ver a maçã indo para cima e para baixo, um deslocamento para cima e para baixo. E a pessoa que está lá na estação de trem vai ver a maçã fazendo assim, ó, uma parada. É, sim. Então o deslocamento vai ser maior para a pessoa que está vendo lá da estação do que para quem está no trem. Uhum. Então, tipo, é basicamente daí assim que começa os conceitos aí de relatividade. Tudo que eu falo é relatividade restrita, né? Que tem a relatividade restrita, que são os efeitos de velocidade e de mudança de referencial, e a relatividade geral, que é dos efeitos de gravidade. Eu não sei nada da relatividade geral, né? Que deve ser a mais da hora, mas também Uhum. deve ser a mais difícil. Mas bom, a gente chegou, como conclusão final desse trabalho, que dependendo do seu referencial, eu posso ter um sistema que tem só campo elétrico, e aí eu mudo de referencial, e esse mesmo sistema vai ter campo elétrico e magnético, e aí eu mudo de referencial de novo, e ele vai ter só campo magnético. Então, tipo, dependendo do referencial que você tá, você vai ver um campo ou outro, ou uma mistura. Então, no fundo, Uhum. eles são a mesma coisa, né? Porque, tipo, você tá vendo um só, mas se eu tiver em outro referencial, eu vou estar vendo os dois, ou vou estar vendo o outro. Eles coexistem. Eles existem ao mesmo tempo. Ah. Nossa, que viagem, eu nunca tinha visto dessa É forma, né? muita loucura. Tipo, tem esses resultados, assim, É que eu creio que no ensino médio e na física para engenharias a gente só fica preso no referencial que fala que eles são perpendiculares um ao outro, ou seja, quando eles estão coexistindo ali ao mesmo Uhum. tempo, né? Mas, tá, o que que isso implica, assim? Beleza, você chegou nessa conclusão, não sei, tem eu nem diria importância, mas é, por que isso acontece? Tem alguma explicação para isso? Cara, eu não sei uma implicação desse resultado, mas, bom, tipo, as implicações da relatividade tem muitas, assim, que a gente consegue ver no mundo. Por exemplo, isso eu tava fazendo um trabalho um tempo atrás. Tem um negócio que chama efeito Doppler. O efeito Doppler é aquilo lá, tipo, uma moto passando por você
E aí ela faz um barulho e quando ela passa isso. Zoom, tipo, você vai ouvir um som diferente. Quando ela passa, dependendo da velocidade, né? Vai mudar a frequência do som dela. E aí tem o efeito Doppler relativístico, que é a mudança da frequência, só que, tipo, com velocidades muito altas, assim, né? E aí eu tava estudando uma parte pra minha iniciação científica, que era observar qual frequência do laser que os átomos vão absorver o feixe, né? E aí, tem uma parte muito importante que você tem que pensar, é que os lasers, quer dizer, os átomos, eles estão se mexendo. Então eles têm uma velocidade. Então, como cada átomo tem uma velocidade diferente, por causa desse efeito Doppler relativístico, cada átomo vai ver o laser com uma frequência diferente. Uhum. Todo esse esquema de referenciais aí que a gente fica falando vai fazer com que cada átomo veja o laser com uma frequência diferente. Então, não vão ser todos que vão absorver. Vai ser só uma parcela que está numa certa frequência que vai ver o laser com a frequência que ele absorve, sabe? Então, tipo, você tem que pensar em muita coisa. Sabe onde eu consigo ver uma aplicação nisso? Para você ler o espectro de, de campo elétrico gerado por uma estrela, gerado por um corpo celeste muito distante. Uhum. Não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo, o telescópio James Webb, ele faz a leitura através disso. Os corpos são tão distantes, né? Que o que chega aqui são apenas comprimento de ondas que tende muito pro vermelho. Uhum. Inclusive, ele lê tudo na cor vermelha, né? E isso tem a ver com o efeito Doppler relativístico, porque Então. os astros, eles estão em um movimento relativo ao telescópio, eles estão se distanciando. Então tá aí um exemplo de aplicação muito útil na calibragem, eu nem diria de lente, mas de sensores. Uhum. E aí, bom, eu vou falar algo que é bem triste para os amantes de astronomia, mas a maioria esmagadora das imagens que nós temos são coloridas artificialmente. Com certeza. Pô. Esses telescópios devem pegar, pô, só um monte de sinal, né? Não sei. É que eu não manjo, mas se eles pegam, deve ser uma imagem bem É, clara, assim, né? o que é imagem? Tipo, Se a gente parar para pensar fisicamente. a imagem tá chegando um sinal e esse sinal ele é transmitido ele é transformado. Então, a interpretação de cores que nós temos está diretamente associada Aham. ao espectro, né, Então. eletromagnético. Então, assim, as cores que a gente vê são espectros refletidos, né? Uhum. Só que quando a gente trata de corpos celestes que estão muito longe, a maioria dessas ondas que carregam mais energia, ela se dispersa. Aham. Então, o que a gente recebe é uma quantidade muito pouca de energia onda. Então, é sempre, eu falo vermelho, né, tendendo para o infravermelho, porque é o espectro de onda que carrega a menor quantidade de energia. Então, Tipo a onda de rádio, né? Que a onda de rádio do AM consegue chegar, tipo, bem mais longe, sim, porque o comprimento de onda é sim, maior. exatamente. Exatamente. Mas agora vamos parar um pouco de viajar e, terminando de responder a pergunta, diga lá a disciplina mais difícil que tu acha Ah, assim que te desgastou e que, sei lá, não valeu tanto a pena assim. Você falou a difícil que valeu a pena, né? Mas então, agora, ela valeu a pena, só que durante o curso inteiro eu achei que não valeu a pena. tá, vamos lá. Porque, cara, ela era muito difícil. E, e parecia que eu saber ou não aquilo não ia mudar muita coisa. Era, qual disciplina? Mecânica clássica avançada. É que a Certo. gente aprende aquele formalismo hamiltoniano Ah, sim, que é pra perfeito. descrever as coisas de forma Retomando. Tá. análoga a F igual a ma lá da equação de Newton. Só que, cara, parece que eu aprendi um monte de coisa e eu não sei se eu vou usar. Tipo, a gente também vê hamiltoniano, a palavra hamiltoniana em outros contextos, muito em mecânica quântica. Só que é, tipo, uma forma diferente, sabe? É diferente do hamiltoniano que a gente viu nessa matéria. E é umas coisas muito complicadas de sistemas mecânicos, né? No final do final, eu não vou trabalhar com sistemas mecânicos, né? Saquei. E e os exercícios eram muito complicados, cara. Era uma coisa, não dá nem pra descrever direito, mas deu muito trabalho. Eu acho que nessa parte da física tu nem vai mais ver número, né? Tipo, Não. Então, porque, tipo, não faz sentido você ver número uhum. hoje em dia. Não hoje em dia. Mas desde que você começa a faculdade, tirando, acho que física 1,
que às vezes você substitui número a algum resultado, Uhum. não importa você ver o número. Porque, tipo, você vai resolver uma questão inteira, tá? E chegou no final numa solução. Se tivesse um item B, dado esses valores aqui, qual é o campo magnético? Tipo, você só vai substituir, sabe? Qual que é o esforço que tem pra substituir? Sim, não, eu Tipo, entendo, mas não é nesse sentido que eu quis fazer a afirmação. Eu fiz no sentido de que chega um ponto que é tão abstrato que, assim, todas as representações que você tem são através de símbolos. sim, então. Tipo, não faz mais nem sentido usar número para mensurar alguma coisa. A gente fica muito preso, por exemplo, no ensino médio, né? A pensar, gravidade 10 ou 9,81. Aham. Aí, sei lá. Enfim, a gente fica muito preso a valores limitados à nossa percepção humana. Uhum. Mas aí entra aquela questão filosófica, né? Física é uma descoberta ou é uma invenção? Porque se for uma descoberta, tudo que a gente tem de dados está limitado por nós. Uhum. E aí, para poder chegar mais perto, digamos assim, da verdade ou de um estudo mais preciso, você tem que abandonar essas ideias, né? Tem Aham. que partir para conceitos cada vez mais abstratos. E Uhum. o que eu te pergunto é isso, se à medida que tá avançando o curso, tu tá mais se Uhum. distanciando dessas ideias. É, pô, eu acho que comentando um pouco o que você falou, eu acredito que eu acredito que a física é uma descoberta. Pô, Uhum, é a natureza, a gente está estudando a natureza. E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo que desenvolver mais e mais coisas para descobrir. Quer dizer, para explicar, né, o que a gente está vendo. uhum, Cara, eu comecei a ter mecânica quântica esse semestre. E é como o professor falou, é uma criatividade que quem desenvolveu teve para conseguir fazer aquilo, o que o Schrödinger teve para fazer a equação de Schrödinger, que é a principal equação da quântica, absurda. Por quê? Na quântica, a gente trabalha com, tipo, a gente trabalha com probabilidade. Então, não faz sentido eu querer saber aonde a partícula está naquele tempo. Não quero saber se a partícula está aqui no em t igual a 2. Porque posição não faz sentido no mundo quântico. uhum. O que a gente tem é uma densidade de probabilidade. Qual que é a probabilidade da partícula estar nessa região nesse tempo? É tal probabilidade. Só que probabilidade é uma coisa humana, né? Tipo, a natureza não quer saber Sim. se a probabilidade é 50%. Ou ela vai estar lá ou ela não vai estar lá, sabe? Então, é uma criatividade absurda que a gente desenvolveu, que a gente teve que ter para desenvolver essas coisas. Mas eu penso Então, que. Desculpa, pode continuar. então, por isso que eu acho que a gente usa meios assim para explicar a natureza. A gente não tá inventando nada. A gente usa o que a gente tem para descrever a natureza. E tu não acha que isso pode chegar num limite? Porque assim, a gente tá estudando o próprio sistema para analisar o sistema, né? Então, Aham. assim, tá, vai chegar em um limite físico mesmo se eu quero estudar algum comportamento no átomo. Vai chegar um ponto que eu não consigo dar mais um. Vai chegar um Uhum. ponto que eu não vou ter mais material pequeno o suficiente para interagir, Aham. entende? Porque o que a gente está usando pertence próprio ao sistema, então não tem como ter uma precisão infinita, digamos assim. Uhum. E aí eu penso, tá, quando a gente chegar nesse limite, né? Será que a física vai estagnar? Porque, rapidinho, um exemplo que eu gosto de dar é a lei de Moore, né? Para a criação de hardware. Ele falava que a cada década a tecnologia ela multiplicava por dois em potência ou então ela reduzia em tamanho. Só que tá batendo já recentemente no limite físico mesmo, Uhum. atômico de criação de transistores. Aham. Se eu não me engano, até 10 anos atrás as empresas elas lançavam chips reduzindo sempre 10 a 10 os nanômetros. Na verdade, a litografia era na grandeza. Tipo, eu tinha um chip de 100 nanômetros, aí no próximo lançamento 80, aí Aham. depois 50. O que está acontecendo? Agora é só um nanômetro por nanômetro a cada geração. Então, assim, a gente tá chegando. Eu tô falando tudo isso porque a gente tá chegando perto de um Aham. limite, entende? O que você acha, cara?
Não, eu acho que tem. Quer dizer, com certeza tem, né? Existe um limite fundamental de tamanho. Tanto que é fisicamente impossível chegar, por exemplo, na temperatura zero. Uhum. É impossível você ter uma precisão zero. Quer dizer, uma precisão infinita. Sim. Tem um negócio que chama princípio de incerteza de Heisenberg, que fala que o produto entre a incerteza da velocidade e da posição, ele vai ser sempre maior que uma certa constante. Mesmo que é uma constante muito, muito pequena, ele existe. Então Sim. é impossível você ter uma pressão infinita, sabe? Mas eu acho que nisso que você estava falando de hardware, os transistores são átomos, né? São, tipo... Eu não sei direito, mas eu acho que são átomos de silício, acho que são. Sim, dopados. Dopado. É tipo, coisas nível minúsculo, né? Então Uhum. vai chegar uma hora que não vai mais ter pra onde fugir. Eu acho que ainda deve dar pra diminuir mais um pouquinho, só que deve ser uma dificuldade absurda. E vai aumentando cada vez mais, né? Uhum. Eu acho que vai chegar no limite. Aí eu acho que aí eu teria que chamar alguém do BCC aqui, alguém da Engicomp, porque eu acho que depois o único melhoramento seria a nível de software mesmo, de fazer de sempre otimização. aplicar machine learning, aplicar inteligência artificial, porque a estrutura física, chegou no seu limite, seria isso. Parece um futuro meio que obscuro, mas a natureza é indiferente, né? A gente. Então. Só que, tipo, pode ser que ele vai estagnar nesse sentido, assim. Só que, cara, quando a computação quântica, assim, chegar na vida da pesquisa, assim, de verdade, assim, forte, cara, a quantidade de coisa que a gente vai desenvolver vai ser absurda. Acho que vai aumentar muito, assim, a velocidade. É de verdade, desenvolvimento né? das Tipo, coisas. a gente, fazendo um paralelo, o homem moderno de 100 anos atrás jamais imaginava algo como a internet, jamais imaginava o poder da informação com base no cabo de fibra ótica, né? Aham. Tá bom, inventamos o cabo de fibra ótica, mas para que isso vai ser utilizado? Aí, começaram a aplicar isso e revolucionou o mundo, né? Então, Aham. é empolgante, mas ao mesmo tempo é triste porque a gente não vai estar aqui para aproveitar isso ou para ver o que vai acontecer, né? Parando para pensar no aspecto bem filosófico existencialista, a humanidade vai seguir avançando e a gente sequer vai cogitar para onde ela vai, porque a gente tem validade. Aham. Mas, cara, quando eu crio muito hype em cima da computação quântica. Porque, cara, imagina tudo que a gente faz, tipo, de simulação, tem um monte de simulação que demora muito, muito tempo. E um monte de simulação que a gente não faz porque demora muito, muito tempo. E aí, quando tiver todas essas coisas de computação quântica, tudo vai ser possível, sabe? É que eu não tô muito por dentro da área. Mas, cara, pelo que eu saiba, essas coisas assim que demoram um século é algo que vai ser banal, assim, em um computador quântico. Tem um vídeo do Kurgesar, em a Nutshell. Tu conhece esse canal, né? Acho que eu já devo ter te falado sobre ele. Qual? É um canal alemão, Kurgesar. Eu não sei a pronúncia em alemão. Kurgesar, alguma coisa assim. Você que manja alemão, você tem ideia? Significa resumão em alemão. E ele tem vários vídeos, assim, bem viajado mesmo, de futurologia, algumas previsões. Eles tem um vídeo que eles abordam o funcionamento do computador quântico, né? Que se a gente parar para pensar, toda a lógica digital desenvolvida por Turing, né, o pai da computação, é baseada em sim ou não, né? Nós temos as chaves, os transitores, aberto ou fechado, 0 ou 1. E aí toda a lógica da computação, ela decorre disso, da combinação estruturada de sim ou não. Só que, se você parar pra pensar, pro nível de processamento que a gente tem hoje, é muito rápido, é na casa dos gigahertz, né? Mesmo sendo 0 e 1. Então, beleza, sei lá, bilhões de processamento por segundo. Mas, comparado ao universo quântico, isso não é nada, porque para um computador quântico, 0 e 1 se sobrepõem. Então, eu posso ter o mesmo resultado, eu posso ter... Por mais que isso não é nem um pouco intuitivo, eu posso ter uma chave aberta e fechada ao mesmo tempo. Então, tudo que Turing construiu meio que cai por terra nesse sentido. Então, assim, abre possibilidade para níveis de processamento nunca antes vistos na história. E aí,
tudo decorre disso, né? Se eu tenho agora um computador capaz de processar simulações que não processavam em computadores normais, aonde o conhecimento humano pode chegar, né? Então, Então, aí é assim, é a coisa que a gente sequer pode cogitar. A gente sempre cai nesse ponto. Mas, calma, a gente tem que voltar pro curso. Foi aham, mal. O objetivo sempre do SciCast nesse início é mostrar para você, vestibulando, bicho, informações, curiosidades sobre o campus USP, né? O campus de São Carlos. E aqui a gente tá falando sobre FISC. E aí eu quero agora fazer uma outra pergunta, Pedro, hum, a respeito de como tu vê o futuro da tua graduação no sentido de trabalho ou pesquisa, o que você quer, o que você pretende fazer, coisa assim. aham. Então, eu pretendo acabar a graduação acho que já ano que vem. Pretendo fazer em 4 anos. A maioria do pessoal faz em 5, que pode ser que seja até melhor que fazer em 4, porque você tem mais tempo, né? Dá pra você aprender melhor as coisas, mas eu acho que eu vou acabar fazendo em 4. Pera, melhor fazer em 5. É, Aí acabar fazendo em dizem que é 4. melhor fazer em 5, Ah, sim, sim. mas tipo, Vai rushar, velho. Nossa, no ontem. papel, no papel ele dura 4. Ah, tá, entendi. É. E aí eu pretendo fazer doutorado direto, Ah. ao invés de fazer mestrado, porque hoje em dia o mestrado, Era doutorado direto? É possível fazer isso? aham. Ô, louco. Tipo, é como eu pretendo continuar na mesma área, eu conseguiria fazer doutorado direto. Se eu fosse mudar de área, seria mais interessante eu fazer um mestrado, porque eu ia ter que me adaptar à área e tal. Ah, saquei. Nossa, que legal. Então, mas hoje em dia, tipo, o mestrado, assim, pra parte de graduação, tipo, pra parte acadêmica, não é algo tão foda assim, Uhum. porque se você for ver, É, 100% dos professores são doutores, assim, sabe? sim, Isso é sim. muito... É, virou o Aqui, basicão, né? Tipo, aqui na USP, 100% são doutores e, sei lá, 90 devem ter pós-doc. uhum. Então, não sei se mestrado compensa muito, Sim, mas faz sentido. eu gostaria de fazer doutorado direto. Eu também gostaria de viajar, né? Bastante. Tipo, gostaria de fazer estágio fora, essas coisas. Porque, cara, na Europa, Estados Unidos, um monte de país tem muita pesquisa muito foda, muito laboratório com uma tecnologia absurda e que eu poderia ir lá, aprender e trazer pra cá, né? Ou ficar lá, né? Quem sabe? Uhum. Mas, tipo, eu sempre penso também que tem que ter um plano B, sabe? Não posso ir fazendo as coisas e ter fé que quando eu acabar o meu doutorado, eu vou ter uma vaga em uma universidade pública pra dar aula, sabe? Ah, tá. Bom, Peraí, então tu pensa em seguir na carreira acadêmica, sim. né? Então, mas assim, tu pensa em ir se formar para ir dar aula ou para continuar na pesquisa como cientista? Não, pra continuar na pesquisa. Tipo, eu nem posso dar aula. O curso de bacharelado, você nem pode dar aula em ensino médio. Você tem que fazer licenciatura pra dar aula em ensino médio. Então, e é algo que, cara, tipo, eu acho que o curso de física, de bacharelado, ele é como se fosse uma engenharia. Sei lá, engenharia quântica. Se Hum, existisse, aham, ia sim. ser isso, sabe? Então, não faz muito sentido a gente ir dar aula no ensino médio, né? Uhum. Então, eu vou continuar na graduação, quer dizer, Área de pesquisa. na pesquisa e tipo, ter fé, né? Sabe, fazer doutorado. Às vezes, se eu acabar o doutorado e não arranjar nada, um pós-doutorado e tal. Mas, pô, sempre com um plano B. Sempre, sei lá, se especializando em alguma área para trabalhar, às vezes, com computação, ou às vezes com ótica. Tipo, a parte que eu tô, usa muita ótica. E ótica também tem muito emprego. Tipo, na parte de design ótico, pô, tudo que a gente usa hoje em dia, todo celular que a gente usa tem uma lente. Né? Cara, Verdade. a ótica tá na nossa vida em muito, muito sentido. Então, às vezes, me especializar nisso tem que ter outros planos, né? Além da. Cara, que louco. Eu tava pensando agora, né? Tipo, por exemplo, o lançamento do iPhone 14 Pro, eles fizeram muitas melhorias na lente, né? Então eu Uhum. fico pensando, nossa, literalmente a equipe de pesquisa e desenvolvimento são cientistas que trabalharam na área de ótica. Aham. Então, de certa forma, tem um mercado de trabalho quando você quer aplicar Então. tecnologia, né? E, É isso. e a ótica é algo que nenhuma engenharia tem. Tipo, a gente tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção. Nenhuma vê Verdade. ótica, sabe?
Verdade. É uma coisa que só o físico vê. E, cara, e é muito complicado pra você ser um engenheiro e querer aprender assim do nada, sabe? Dá, mas é complicado. Coisa que só um físico vai fazer. Bom, a gente já passou mais de 1 hora e 10 minutos aqui. Eu não sei se você quer falar mais coisas, mas eu creio que já seja, pelo menos da minha parte, como, sei lá, âncora, entrevistador, suficientemente interessante para quem acompanhou até aqui. Foi uma Uhum. conversa bem tanto focada na área da graduação. Obviamente, o Pedrinho mora a 10 metros de distância de mim, então se for pra gente chamar ele para falar de um assunto específico, viajar na maionese, falar de física aqui, falar de prelúdios da vida humana, isso não é problema. Mas pelo menos por enquanto eu creio que foi de muito bom grado. Você tem algo mais para falar, Pedrinho? Cara, eu acho que reforçar, tipo, pô, pensa duas vezes antes de prestar física, porque não é um negócio fácil, sabe? Você vai ter que se esforçar muito, vai ter que deixar sei lá, se você é uma pessoa que gosta de muito rolê de dia de semana, não vai dar pra você ir. Se você quiser ir, sei lá, você vai acabar reprovando uma hora ou outra em matéria, você vai deixar de fazer coisas na faculdade. Então, cara, pensa que tem que ser esforçado, tem que ser focado pra conseguir seguir nessa área. Ainda é uma área que, tipo, valoriza muito a sua nota, o seu desempenho acadêmico. Então, você tem que focar, você tem que ser leão de nota pra não ficar pra trás, sabe? Porque, pô, tem um monte de gente que faz o básico, sabe? Você tem que fazer algo a mais. Olha, gente, o Pedrinho aqui, ele parece muito gente da gente, mas esse cara aí, ele é um fera nas Aham. notas, sabe? Ele tem bolsa FAPESP, a ponderada dele é 11, viu? Então, assim, ouçam o conselho que ele está falando, principalmente nesse meio acadêmico aí que leva muito em consideração as notas. Aham. Então, é isso. É isso. É isso. Então, agradeço aqui a presença dele, tá sempre convidado para vir. A gente conversa, vê que o tempo nem passa, cara. Na verdade, passa, a gente nem percebe. Aham. E já tá na hora, porque amanhã a gente tem coisa para fazer. Então, Então, é isso. beleza. Dá o seu tchauzinho aí. Falou, galera. E Valeu. Valeu, valeu. Isa.